Paz do Senhor, irmãos. Amém? É bom estar na casa do Senhor, amém? Muito bom estar aqui. Vamos orar? Seus olhos. Senhor Deus, nós louvamos o Teu santo nome por esse dia que o Senhor fez de chuva. Chuva vem do Senhor, o vento vem do Senhor, estão nos seus depósitos, como diz na Tua palavra. Te louvamos pela chuva, te louvamos pelo sol, pelo vento. Isso mostra que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós te louvamos por isso, por esse dia que o Senhor fez. Entregamos e submetemos a nossa vida a Ti. Fale aos nossos corações o que precisamos ouvir. Leve-nos ao conserto que precisamos. Nós nos submetemos ao Teu Espírito nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? O tema da mensagem de hoje é a sanguessuga que nunca desbasta. Para alguns pode parecer, sanguessuga, tirou isso da onde? Tem lá um texto para quem é antigo, eu já leu o livro de Provérbios e se ateve aos detalhes. Provérbios, no capítulo 30, no verso 15, nós vamos falar dessa sanguessuga hoje. Para quem gosta de rock and roll como eu, já lembrou da música do Fruto Sagrado, da década de 90. A sanguessuga tem duas filhas, dá. Muito boa a letra. A letra é muito boa. Vou recitar a letra para vocês. Não, vocês riram da sanguessuga. Eu vou recitar a letra para vocês dessa música que é muito profunda. Assim é a natureza humana. Assim é a natureza humana. Rock and roll, né? Quanto mais tem, mais quer. Sempre insatisfeita, faminta, insaciável. Quer porque quer. Um vazio que incomoda a alma. Nada satisfaz. A sanguessuga sempre quer mais, né? Aí chegamos no refrão e depois tem a segunda parte. Assim caminha a humanidade, de abismo em abismo, num poço sem fim, cegos demais para perceber que o vazio no peito é do tamanho de Deus, que a fome da sanguessuga é a fome de Deus. Abra lá em Provérbios, no capítulo 30, no versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Bom, vou abrir aqui. Estou aberto em Malaquias, porque é o segundo texto. Hoje, irmãos, é uma pregação, não é uma pregação expositiva, uma pregação temática. Vamos falar sobre isso, da insaciedade humana, do egoísmo, da falta de satisfação quando olhamos e procuramos as coisas. Provérbios 30, 15, diz assim: a sanguessuga tem duas filhas, que se chama Dá e Dá. Há três coisas que nunca se fartam, na verdade há quatro que nunca dizem basta: o mundo dos mortos, o ventre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Então, nesse contexto, o escritor de Provérbios, aqui nesse caso Salomão, escrevendo esse provérbio, vem fazer um paralelo entre essa sanguessuga que todo ser humano tem internamente, que procura se saciar e buscar valor nas coisas e que nunca se satisfaz. Isso é intrínseco do ser humano. E a gente só consegue morte a essa sanguessuga, eis aí o tema da mensagem, a sanguessuga que nunca desbasta. Morte é essa sanguessuga que nunca desbasta. A gente só consegue resolver essa equação em Jesus Cristo, amém? Pelo Evangelho. Porque o ser humano ele tem uma necessidade de preenchimento, uma necessidade de conquista, de querer mais e cada vez mais, e nada sacia. Por que nada sacia? Nada dessa terra pode saciar uma pessoa, como a palavra diz lá em 1 João, o mundo e a sua concupiscência passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, porque as coisas dessa terra e desse mundo não são capazes de preencher aquele vazio, aquele buraco que apareceu no meu íntimo e no seu íntimo, pela nossa natureza adâmica, lá no Éden, quando foi rompido e desligado o relacionamento do homem com Deus. Ali iniciou um problema. E a vida humana, o histórico do ser humano na Terra é buscar algo para saciar isso. E quando buscamos nas coisas dessa terra e nos nossos projetos e sonhos,
essa sanguessuga, ela sempre quer mais. Dá e dá. Ela tem essas 2 filhas, 3, 4, me dá, quero mais e mais. E nada satisfaz essa sanguessuga. Então, e nessa nossa caminhada, né, de insatisfação como seres humanos, a gente corre o risco de sempre ter e nunca estar satisfeito. Sempre ter e nunca achar que é o bastante. Eu não estou falando de dinheiro apenas, mas também de todas as coisas, todas as conquistas, todas as posições que uma pessoa pode chegar. Então, nessa caminhada do ser humano, que, levado pela sua natureza, nunca se sacia com bens, com conquistas, cobiças, tudo isso passa. Como o próprio Salomão escreve no outro livro, em Eclesiastes, que ele diz que foi tudo vaidade, foi tudo correr atrás de vento. É a frase mais repetida no livro de Eclesiastes, quando ele tenta buscar o sentido para a vida, nas coisas da vida, nas coisas da terra. Ele chega sempre à mesma conclusão, foi tudo vaidade, foi tudo correr atrás de vento. E aí, em algo que, para sair um pouco do campo do que pode ser filosófico, quando a gente traz para algo que é muito fácil da gente perceber, que é o dinheiro, a área financeira, por isso que Jesus falou muito sobre dinheiro, né? Porque é algo palpável, é algo que todo mundo conhece, é algo que todo mundo tem conhecimento, é algo que todo mundo depende de alguma forma ali, em menor ou maior quantidade, para viver, comprar, vender, enfim. Quando a gente traz para a materialidade da vida, né, esse conceito de olhar como que está o nosso homem interior em relação a isso, a gente pode cair no erro de negligenciar alguns princípios importantes para a palavra de Deus. Não um princípio, e como é um princípio, não foi estabelecido pela Igreja Shalom, ou pela Igreja Metodista, ou pela Igreja Batista, ou pela Igreja Presbiteriana, enfim, como princípio das primícias, como princípio de dar a primeira parte para Deus. E, obviamente, a gente vai falar sobre dízimos e ofertas aqui nessa noite, mas queria lembrar lá quando o princípio, né, da primícia, vocês lembram lá de Jericó? Pela lei da guerra para o povo, todo povo e cidade que eles destruíam, eles podiam se apoderar dos despojos. Vocês lembram disso? Eles podiam se apoderar dos despojos, mas Jericó, que foi a primeira cidade da terra prometida ali em Josué capítulo 7, o que Deus fala do povo? Ainda que existisse a lei que permitisse eles se apropriarem de tudo, Jericó, Deus fala ao povo que eles não poderiam pegar nada, porque era a primeira parte daquela terra. A primeira terra conquistada de Canaã foi Jericó. Então, Deus, ele trata e ele espera a primícia de nós. E aí vocês sabem a história. O que acontece? Eles entram em Jericó e a diretiva de Deus foi olhar para Jericó, essa lei da guerra ela vai ser suspensa. Então, tudo que vocês conquistarem de Jericó, ou vai ser destruído, ou vai ser devotado à destruição, e os vasos, os ouros e tudo mais vai ser levado para os tesouros do templo do Senhor. E aí Acã faz o que faz, de pega aquela capa, e aí Deus vem com um juízo sobre ele, sobre a nação ali naquele momento. Por quê? Porque feriu o princípio da primeira parte. A partir dali, as outras cidades que eles conquistaram e eles tomaram posse, eles se apropriaram de tudo, mas a primeira parte, o primeiro pedacinho da terra prometida, eles não puderam tocar por causa do princípio das primícias, e era isso que Deus queria ensinar ao povo ali. Agora, queria que você já deixasse o seu livro aberto no livro de Malaquias, no capítulo 3. Talvez um dos textos mais conhecidos e lidos. Quando você abre em Malaquias 3, do 6 em diante, o livro e o contexto do livro de Malaquias, Deus levanta o profeta de Malaquias e o profeta Malaquias para tratar com o povo alguns pontos. E quando nós lemos o livro do profeta Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, há uma métrica que se repete no livro. Deus é como se ele tivesse uma espécie de embate ou de audiência com o povo. Em 6 etapas do livro de Malaquias, a métrica se repete. Deus ele coloca uma queixa, o povo se pergunta, quase dizendo como que Deus está enganado, e Deus explica aquela queixa. Então, se a gente olhar lá no capítulo 1 de Malaquias, versículo 2, o Senhor diz: eu sempre os amei, mas vocês perguntam, como é que nos amaste?
Deus ele coloca uma situação, nesse caso foi uma situação, não foi uma queixa direta, mas todos os outros casos vão ser queixas. Deus coloca uma situação, uma queixa, e o povo pergunta, mas como isso? Mas como? Você que nos amais? Deus fala, mas não era Esaú, irmão de Jacó? E ele vai discorrer sobre isso. Se você andar um pouquinho lá para frente, no versículo 6 do próprio capítulo 1, Deus diz assim, segunda audiência de Deus com o povo, o filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Deus coloca uma queixa. Qual é a resposta do povo? Mas vocês perguntam, como é que desprezamos o seu nome? E Deus coloca, vocês estão desprezando o meu nome. E o povo responde, mas como nós desprezamos o seu nome? E aí Deus vai lá, vocês têm oferecido pão imundo, pão impuro para mim. E aí Deus continua nessa métrica dentro do livro de Malaquias, se a gente chegar lá no capítulo 2, no versículo 17. Tem outras, tá, irmãos? Ele fala, eu vi você ferindo o juramento com a mulher da sua mocidade. E eles perguntam, mas como? Aqui no capítulo 2, ao 17, vocês estão cansando o Senhor com suas palavras. E ainda perguntam, em que te cansamos? Então, essa é a tônica do livro de Malaquias. Deus quer tratar com o povo uma queixa, e o povo sempre se pergunta, mas como? E eu estou fazendo isso? Como você nos ama? Como nós não estamos te honrando? Como que nós estamos te cansando com as nossas palavras? Essa é a tônica do livro do profeta Malaquias. Em que nós estamos te cansando? Nisso de dizerem, Deus responde, nisso de dizerem. Aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus da justiça? Eles estavam normalizando a maldade no meio do povo. E aí Deus continua tratando, tendo esses embates com o povo, e tendo essas audiências com o povo, apresentando uma queixa, e o povo quase que cegamente, não enxergando o que Deus estava colocando, e ele responde, mas como isso? Você tem certeza disso? Aí chegamos no capítulo 3, versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Um povo que estava longe do Senhor, mas não enxergava que estava longe do Senhor. Mais uma vez Deus colocando, seus pais se desviaram de mim, vocês estão longe de mim, vocês precisam voltar, mas como nós precisamos voltar? Mais um embate, versículo 8. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? Então essa é a tônica. Deus apresenta uma queixa e o povo está ali, sem enxergar. Chegamos nesse ponto. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição são amaldiçoados porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias. E Deus continua, versículo 13. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e vocês ainda perguntam o que falamos contra ti. Irmãos, então, creio que nessa noite, Deus aqui, a palavra de Deus foi escrita para o ensino, para a advertência. Essa noite Deus quer ter conosco aqui. Não é para o seu vizinho, não é para o nosso amigo que faltou o culto, ou para o João ou para a Maria que ficaram em casa. Deus ele quer tratar comigo, em primeiro lugar, que recebi essa mensagem para trazer aqui, compartilhar, mas também com cada um de nós. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, abre, Senhor, de nossas mentes, Pai. Quebra, Senhor, tudo aquilo que nós construímos ao longo desse tempo. Tudo aquilo que nós fomos colocando, Senhor, para dentro de nós, na nossa sabedoria própria, o que a cultura
colocou em nós, seja a cultura do mundo, seja a cultura que se formou no meio gospel, Senhor. Quebra, Senhor, nessa noite, pela espada afiada da sua boca. Nós colocamos cada mente aqui, Senhor, cativa a Tua palavra, o Teu Espírito, o Teu Evangelho. Nós queremos ouvir o que o Senhor tem para dizer, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, quando nós falamos de dízimos, eu não vou me alongar muito aqui nessa parte de dízimos, mas muitos que não concordam, creem no dízimo, já começam com o primeiro argumento de que ele seria da lei, né? Porque ele está no Antigo Testamento. Mas o fato é que o dízimo ele não é da lei. O dízimo ele está na lei, mas o dízimo é antes da lei. Porque a primeira vez que aparece a figura do dízimo ali em Gênesis capítulo 14, quando o que Moisés e Josué estão fazendo aqui? Aquele rapaz, Abraão. Quando Abraão, diante de Melquisedeque, numa figura de Cristo, segundo o livro de Hebreus, ele dá o dízimo de tudo a Melquisedeque. Então o dízimo, primeiro, que ele não é da lei, ele é antes, 400 anos antes de Moisés. Ali já a figura da... E agora, nunca com a essência de que Deus precisa disso, mas com a essência da primícia, o princípio da primícia. Então é antes da lei. O dízimo não é da lei, não, o dízimo está na lei, assim como está nos livros poéticos, nos livros proféticos, como Jesus adverte os fariseus lá em Mateus, mas ele é antes da lei. Então não se trata de ser algo, uma prática da lei, agora uma vez na graça eu estou isento disso, né? Alguns dizem, eu não dizimo porque vocês não sabem, ou você não sabe, ninguém sabe da minha realidade. Não sobra no final do mês para eu dizimar. Só que aí é um erro conceitual muito claro, porque dízimo não se trata de sobra. Não sobra para eu dar, mas dízimo não é sobre sobra. Dízimo não é o que sobra. Dízimo é a primícia, é a primeira parte. E talvez o motivo de não sobrar, e talvez nunca vá sobrar, é uma relação de causa e efeito que talvez esteja invertida na cabeça de alguns. A causa de eu não dar não é pelo efeito de que não sobra, é o contrário, talvez o efeito de que não sobre. É porque a causa está errada, que é a falta do dízimo. Não é o dízimo que é a consequência de não sobrar. Porque dízimo é primícia, é a primeira parte. E que perigo, meus irmãos, é a gente, como diz o texto. E eu, como Deus me chamou para pregar o Evangelho, não estou aqui para passar pano. E é muito perigoso quando um pregador ele quer passar pano em algo que Deus não está passando pano. E parece duro, mas é duro. E é a palavra de Deus e glórias a Deus por ela. Será que alguém pode roubar a Deus? Irmãos, isso tem que dar temor no nosso coração. Será que alguém pode roubar a Deus? Isso não é o profeta escrevendo. Isso é Deus falando. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? Quando a gente, aqui no nosso ordenamento jurídico, nós temos a figura do roubo, né, do furto, nós temos a figura do assalto, né? A mão armada lá e tal. E do furto, que é roubar, pegar alguma coisa que ninguém vê, e o assalto, o roubo, claramente ali. E a mão armada. No grego e no hebraico também há essa diferenciação. Então, quando a gente olha no grego, e eu já falei para vocês aqui, não estudo grego, nunca estudei, tenho raiva de brincadeira. Mas, né, voltamos ali à Bíblia Strong, concordância e tudo mais. Mas no grego também há duas palavras para diferenciar o furto do assalto. Kleptes e lestes. Kleptes é da onde vem a palavra cleptomaníaco. E quando a palavra no Novo Testamento ela fala de Judas, ela usa o termo kleptes. O furto, que ele é escondido ali e puxava da bolsa de ofertas, ele furtava ali. Agora, para Barrabás, assaltante, ladrão, a palavra usa lestes. Para Barrabás é lestes, o assaltante, a mão armada. Para Judas era kleptes, o cleptomaníaco que pegava escondido. Quando a gente vem aqui para o Antigo Testamento
e a gente olha o hebraico e o grego, quando ele foi traduzido, né, o hebraico no grego é a Septuaginta. Quando a gente olha na Septuaginta, com o hebraico traduzido, a palavra que Deus escolhe aqui é lestes. Podem vocês roubarem, assalto, tomar a força de Deus? Quando nós retemos, isso é muito, irmãos, isso tem que dar temor no nosso coração. Quando nós retemos o dízimo, é como se nós estivéssemos tomando a força, a mão armada de Deus. Quem não concorda, não crê, chame como quiser, no princípio da primícia, do dízimo, é muito simples, é porque não é dizimista. Quem é dizimista? Há algum dizimista aqui arrependido? Você já viu um dizimista arrependido por aí? Por tudo que Deus protege, cuida e guarda? Quem não concorda? É simples, porque não é, mas quem é, está glorificando a Deus, está se deleitando no Senhor. E não porque está recebendo mais dinheiro, ainda que isso possa acontecer, mas porque está sendo abençoado, como o texto diz aqui em Malaquias, nós vamos olhar melhor esse versículo, com bênçãos sem medida, que está muito além do dinheiro. Então vamos olhar agora Malaquias 3, no texto que nós estamos lendo. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando. E ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês, com base na Bíblia. A vida que nós temos hoje, dia 25 de janeiro de 2026, a vida que nós temos hoje, nós plantamos ela no passado. Nós estamos colhendo hoje o que nós plantamos lá atrás. Não há como a gente ter plantado algo lá atrás, banana lá atrás, e colhermos maçãs hoje. Vocês entendem o que eu estou falando? No final, o que eu quero dizer é que nós merecemos a vida que nós temos hoje, porque ela é fruto da nossa semeadura lá atrás. Não estou falando de dinheiro, estou falando da vida como um todo. Por exemplo, a pessoa que nunca se dedicou aos estudos, nunca quis estudar, queria jogar bola e nunca pensou em fazer nada, ela vai colher um tipo de trabalho hoje, comparado com aquele que sempre valorizou os estudos. É óbvio. Aquele que desonrou pai e mãe a vida inteira vai colher um tipo de resultado. Aquele que honrou o pai e a mãe vai colher outro tipo de resultado. Da mesma forma, aquele que honrou a Deus com tudo, com seu tempo, com seu dinheiro, com sua casa, com seu coração, com seu louvor, vai colher um resultado. Agora, não fazemos isso para colher resultados. Fazemos isso por amor. Em todas as áreas. Não se trata de barganha, não se trata de dê e Deus te devolverá. Vou investir, vou dar para ganhar. Não, isso não existe. É um coração errado em relação a isso. A tudo, a tempo, a dinheiro, a qualquer coisa. Mas tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor. E aqui, no versículo 10, tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Todos os dízimos. Não é parte, não é o que sobra, são todos os dízimos. Para que haja mantimento em minha casa. Foi a maneira que Deus, na sua soberania, estabeleceu para a obra dele funcionar. Foi a maneira que Deus estabeleceu. Deus poderia estalar os dedos e todo mês aparecer uma bolsa de dinheiro na porta de todas as igrejas. Ou aparecer lá o dinheiro na conta bancária que a igreja precisa. Ou mover o coração dos homens para que para a igreja tudo seja de graça. Os bens, os impostos, tudo.
Mas a maneira que Deus escolheu, na sua soberania, que a sua obra funcionasse fosse através da contribuição dos irmãos, da igreja, do corpo dele. Porque quando nós temos deficiência em contribuir, em dizimar e ofertar, isso fala muito sobre o nosso coração. Assim como um exame de sangue é um parâmetro claro, a pessoa tem diabetes, o exame tem que estar lá, 70, me corrijam aí, 99, sei lá. Se passar disso, tem um diagnóstico ali, é claro. O dízimo, pensa, as nossas contribuições como dízimos e ofertas são um indicador de onde está o nosso coração. Inclusive Jesus diz isso. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Engraçado que não é o contrário, né? Não é onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Quer dizer que o nosso coração ele vai seguir o nosso tesouro. Aonde nós estamos deliberadamente colocando a nossa renda, investindo, dando, doando ou gastando em nós mesmos, aí está o nosso coração. Se nós recebemos a quantia que for, e nós gastamos tudo em nós mesmos, sem ofertar nada, e sem pagar e devolver a Deus o que é de Deus, sem roubar a Deus, isso mostra que nós estamos com o nosso coração está apontando onde está o nosso tesouro. Se o nosso tesouro é gasto com todas as nossas necessidades, isso está mostrando que o nosso coração está voltado para nós mesmos. Assim como Paulo trata os Colossenses dizendo que o Deus deles é o seu próprio estômago. Sem entrar no campo filosófico, se o meu coração está... Uma coisa fácil da gente entender aonde está o nosso coração, é a gente saber onde está o nosso dinheiro. Em que nós estamos... Quando nós pegamos o saldo da nossa conta, onde ela está sendo gasta? Tudo para eu sobreviver, para eu passear, para eu comer, para eu pagar meus boletos e tudo, e mais nada? Meu coração está voltado para mim mesmo. Porque o meu coração vai seguir onde está o meu tesouro. Todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Foi assim que Deus estabeleceu. Deus não estabeleceu que toda igreja fizesse quermesse, bingo, ainda infelizmente tem isso, sorteio, todo mês. Deus estabeleceu dessa forma, que a igreja sustentasse a necessidade do reino de Deus. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor, se eu não lhes abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Vocês acham que Deus tem bênção para dar? Deus é confiável? Ele está dizendo, façam prova de mim. Se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês bênçãos sem medida. E aí a gente cai no engano, às vezes, de ler isso aqui e pensar que isso é dinheiro. Não, são bênçãos sem medida. Sabe o que é bênção sem medida? É que a gente não pode calcular. Vocês acham que Paulo era abençoado? Era pobre. Vocês acham que Pedro era um homem abençoado? Largou tudo. A empresa dele de pesca, largou tudo. Como que os discípulos acabaram a sua vida? Ricas mansões, camelos 2.0, camelo do ano, charrete, não tinha charrete na época, o tio que estava lá no seu charrete, lembrei agora, cavalo, híbrido. Foi assim que eles terminaram a vida, mas foram abençoados sem medida. Porque a bênção sem medida vai muito além da bênção material, embora aconteça também em muitos casos. Mas uma coisa é certa, e a palavra nos garante, como Davi fala, nunca vi o justo mendigar o pão. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Para a igreja de Esmirna, como que Jesus trata com a igreja de Esmirna? Era uma igreja pobre, que passava privações. Ele diz assim, vejo que és pobre, mas és rico. Era pobre materialmente, mas espiritualmente era o que? Abençoado. Bênçãos sem medida.
Como se Jesus estivesse falando para Esmirna: vejo que és pobre, mas és rico. Já para Laodiceia, como que Deus trata a Laodiceia? Você acha que é rico, mas és pobre. Ao contrário. Bênção sem medida, irmãos. Vai muito além do que dinheiro. Quantos, alguém falou na história da humanidade, o ditado, a frase de alguém: tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Quantas pessoas com muito dinheiro que nós conhecemos que têm uma vida miserável? Quantas pessoas que nós temos que não têm bens, que lhe faltam coisas, mas que têm uma vida alegre e deleitosa. Bênçãos sem medida, que não dá para calcular. Quem é dizimista, irmãos, e ofertante, sempre tem história para contar. Não de 1983 e acabou. Quem é dizimista e ofertante tem história para contar. Do mês passado, do ano passado, do semestre passado, de 20 anos atrás, de 15 anos atrás, de 14 anos atrás. Agora, uma coisa que a gente precisa entender, uma coisa que eu aprendo, que até o óbvio precisa ser dito. E lá no meu trabalho a gente tem tido um esforço forte em relação a essa temática. O óbvio precisa ser dito. Deus não precisa de dinheiro. Eu queria que você abrisse, eu quero te mostrar isso. Abre lá no Salmo 50. Salmo de número 50. Salmo. Quando você procura aí, parênteses para a escola dominical. Salmo não tem capítulo, amém? Salmos são cânticos. Então, salmos é número e verso. Salmo de número 50, versos. Salmo de Asaf. Vocês lembram quem foi Asaf? Quem foi Asaf? Um dos líderes dos turnos de adoração do templo de Davi, da tenda de Davi. Amém? Lembra lá que a adoração era em 3 turnos? Jedutum, Amã e Asaf. Eram os 3 líderes, os 3 líderes dos clãs dos turnos de adoração. Então, Asaf, que é um adorador, porque dízimo, irmãos, e ofertas tem a ver com adoração, ainda mais na graça, principalmente na nova aliança, tem a ver com adoração. Mas Deus não precisa de dinheiro, do meu, do seu, de ninguém. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o Oriente até o Ocidente. Desde Sião, excelência de formosura resplandece Deus. Agora pula comigo ali para o versículo 8. Não o repreendo pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você continuamente me oferece. Não aceitarei novilhos da sua casa, nem bodes dos seus apriscos. Pois são meus todos os animais do bosque, e o gado aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que vivem no campo. Se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizê-lo a você, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Acaso eu como carne de touros? Ou bebo sangue de cabritos? Ofereça a Deus sacrifício de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Deus está dizendo: acaso eu preciso de bode? Que era, na época, os sacrifícios dados. Hoje ninguém vai vir com cabrito aqui para a igreja. Mas que era o sustento da tribo levítica, alimento deles, a venda deles, o sacrifício, tudo. Acaso eu preciso de bodes? Vocês acham mesmo, Israel, que eu preciso de bodes, que eu bebo sangue de touro, que eu preciso de cabrito? É tudo meu, a terra é minha. É isso que Deus está falando aqui. Em outras palavras, Deus diz: você que precisa dar a mim, não sou eu que preciso receber de você. Você que precisa dar a mim, dê a mim, cumpra os seus votos. Você vai ver se eu não vou ser fiel na sua vida. Irmãos, quem precisa dizimar e ofertar
Não é o Senhor que precisa do nosso dízimo, da nossa oferta. Nós é que precisamos dizimar e ofertar. Porque isso vai transformando a gente. Porque, como eu disse, tem a ver com adoração. Tem a ver com um coração grato e rendido. E quando eu adoro ao Senhor, eu vou sendo transformado de glória em glória, eu vou sendo transformado na sua presença, no ambiente de adoração. Então, quando eu adoro ao Senhor, quando eu pago a Ele, quando eu devolvo a Ele, quando eu não roubo a Ele e devolvo a 10ª parte, quando eu oferto, quando eu dou a oferta à igreja, a um irmão, ao pobre, à viúva, ao necessitado, quando eu faço isso, eu estou sendo transformado. Nós estamos sendo transformados como damos. Jesus mesmo disse isso, em Atos está escrito, nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que disse, é melhor dar do que receber. Porque nós somos transformados. Nós vamos sendo parecidos com Deus, que é generoso e que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha vida eterna. A generosidade é um atributo da divindade. Mas não é um atributo exclusivo da divindade, é um atributo transferível. Então nós conseguimos ser generosos pela obra do Espírito Santo. Diferente da onipotência, que é um atributo exclusivo da divindade, mas a generosidade de Deus, ela é transferível. Então quando nós somos generosos e devolvemos e pagamos ao Senhor, quando nós ofertamos, nós estamos nos parecendo com Cristo, nós estamos sendo transformados. Amém. Desistiram de mim, né? Perrengue que eu faço os irmãos do apoio passarem. Nem eu percebo quantas águas eu bebo. Eu vi um tonel aqui. Mas Deus não precisa, irmãos, do nosso dinheiro. Deus não precisa do nosso tempo. Nós é que precisamos dar o nosso dinheiro, o nosso tempo, o nosso coração, a nossa casa. Nós não estamos fazendo favor para Deus. E talvez seja algo que Deus queira tratar em pelo menos algum coração aqui. Deus não precisa do nosso favor. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa da nossa migalha. Ele é Deus. Acaso se eu tivesse fome eu precisaria dizer a vocês? Acaso se tiver alguma necessidade, alguma igreja minha nesse momento eu preciso dizer a vocês? Deus queria Isaac. Deus queria as frutas daquela árvore do jardim. O que Deus queria? Ou Deus queria a obediência de Adão? Ou Deus queria a obediência de Abraão? Agora, quando a gente fala de ofertas, queria que você abrisse Provérbios 19, 17. É um dos textos mais me arrepiam, se eu posso assim dizer. Você canta música também? Eu estou aqui, Salmos, Provérbios. Provérbios 19, 17. Na NAA diz assim: quem se compadece do pobre, empresta a Deus, e este lhe retribuirá o benefício. Em outras versões diz: aquele que dá ao pobre, empresta a Deus. E eu já entrei, algumas vezes eu e Marina, em parafuso com esse texto. Algumas vezes. Quem dá ao pobre está emprestando. Você está entendendo noção disso, meu irmão? É como se de alguma forma houvesse um crédito com Deus. Quando você dá ao pobre, você está emprestando. Entende? Você perdeu. Mas Deus olha aquilo como algo que vai voltar de alguma forma para você. Como? Bênção é sem medida. É porque você deu R$100, você vai ganhar R$200. Não. Mas, de forma alguma, nós podemos dar, ofertar, dizimar, esperando ter algo em troca, financeiramente. Aí é outro problema que pode ter no nosso coração. Ruins, louvores, meu Deus do céu. Como teve louvor ruim nessa área, né? Como teve louvor ruim nessa área? Por causa da maldição da heresia, da teologia da prosperidade, que varreu as igrejas na década de 90 e início dos anos 2000.
Dê e Deus te devolverá. Aí a pessoa vai com o coração de que eu vou dar para receber. A gente vai ver agora aqui a maneira de dar. Vou contar algo para vocês. Deus conhece meu coração e muitos anos já se passaram, ninguém conhece mesmo. Mas 2020, saindo da igreja de carro, na época eu estava sozinho no culto de quinta-feira, saímos fazer o retorno, veio no coração dar esse carro. Diante de Deus, estou falando isso com tranquilidade e Deus conhece meu coração. E muitos de vocês conhecem também. No mesmo momento que veio no meu coração de dar o carro, que a gente tinha na época, o que veio? O que eu quero trazer esse ensino, que é essa experiência que aconteceu comigo? O que veio imediatamente na minha cabeça? Veio 200 metros depois. Deus não falou nada, a mente falando, Deus não falou nada com você. Você está aí querendo fazer coisa que Deus não falou e tal. E aí, no momento que eu pensei isso, veio outra voz interior. Engraçado. Para fazer coisa errada, vocês não consultam a mim. Mas quando é para fazer algo nobre e genuíno, aí vocês querem um sinal. Veja se não é verdade. Quantas coisas erradas, decisões, palavras que nós fazemos da nossa cabeça, da nossa vontade, do nosso ímpeto. Não consultamos a Deus. Mas para fazer algo nobre, aí nós queremos um sinal, um sonho, uma nuvem que passa com uma palavra escrita e um irmão que bota a mão e revela. Aí a gente quer espiritualizar e a gente quer trazer um misticismo sobre aquilo, não porque apareceu uma fumaça que veio, um rolo que desenrolou, um livro vermelho da capa dourada, que estava escrito isso e escrito. Outro mal do neopentecostalismo nas igrejas. Tudo tem que ser mistificado. E para eu fazer algo, tem que Deus falar de alguma forma. Mas ele já falou na palavra dele. Mas a gente quer uma mira. Não, Deus não falou, Deus não confirmou, não teve sonho. Não teve... Esses somos nós. Por quê? A sanguessuga que nunca diz basta. A sanguessuga sempre quer mais. Ouçam em casa a sanguessuga do fruto sagrado. Mas a maneira, irmãos, que a gente... Tem um perigo nisso de espiritualizar tudo. A maneira de dar importa. Como nós damos, importa. Como eu disse, Deus queria Isaac, Deus queria os frutos da árvore, Deus queria o tecido, o boizinho, a madeira. Lá na época do tempo de Salomão, é isso que Deus queria? O que Deus queria? Olhar o coração, ver um povo obediente, grato, que ama Ele. Abra lá sua Bíblia em Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44. A maneira de dar importa. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como. E a palavra que faz diferença nisso é o como. Não era o quanto. Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. Isso aqui não dá nem 10 reais. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. E a pergunta é, o que ela lançou a mais? Uma resposta a gente tem: dinheiro não foi. Porque ela deu 2 moedinhas. Mas ele diz que ela deu mais do que todo mundo. E se nós sabemos que uma coisa que ela não deu mais foi dinheiro, ele está preocupado com o quê? Jesus está olhando como eles lançavam. Aí chega
Aí os fariseus entravam com sacos de dinheiro, mostrando reconhecimento próprio, quanto eles eram bons, e entregavam. Jesus está ali do lado do gasofilácio olhando. Aí entra uma viúva pobre, dá 2 moedinhas. Aí Jesus diz, ela deu mais que todo mundo. Mas dinheiro não foi. O que ela deu? Ela deu o coração dela. Por isso que dízimo e ofertas, irmãos, tem a ver com adoração. Ela deu o coração dela. Ela deu a sobrevivência dela. Ela deu a fé dela, que o Senhor era suficiente na vida dela. Que aquilo que está escrito de nunca vi o justo mendigar o pão. Os leõezinhos podem, Salmo 34, os leõezinhos podem passar fome e necessidade. Mas o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Salmo 34, o Senhor clamou esse aflito e o Senhor o livrou de todos os seus temores. Salmo 57, debaixo das suas asas eu me escondo até que passem as minhas calamidades. Essa mulher cria nisso. E o coração dela foi junto com aquela moedinha. A adoração dela foi junto com aquela moedinha. A fé dela em Jesus foi junto com a moedinha. Os outros estavam dando do que lhes sobrava. Lembra que dízimos não tem a ver com sobras. Então não se trata de quantidade, se trata de caráter. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Se não for fiel na mesada, o jovem, o adolescente, se não for fiel na mesada de R$50 para dar 5. Se não for fiel no R$1 dos 10 que ganha da avó, não vai ser quando ganhar 1.000. Quem não é fiel no 150, 160 do salário mínimo, não vai ser fiel no 10 mil, no 100 mil, porque não se trata de quantidade, se trata de caráter. Se trata de ser fiel e obediente à palavra de Deus. Jesus observava como? Quantos anos, irmãos, eu fui reprovado nisso? Quanto tempo? Um dia fui alertado, já fui alertado 2 vezes pelo Espírito Santo sobre isso. De entrar nesse lugar, de tratar o dízimo, principalmente o dízimo, como mais uma conta a pagar no mês. Como mais um boleto. Assim, o boleto do seu cartão, a luz, a água, o dízimo, lá na planilhinha. Então, mais uma conta para pagar. Ei, é sério? Que a gente acha que Deus precisa dos nossos R$100, R$1.000, R$10.000? Ou Ele quer olhar o nosso coração e como a gente está dando? Talvez, e só talvez, haja algum coração aqui nessa noite que está tratando o dízimo como mais um boleto da Casa Bahia. Você já está tão acostumado a fazer aquilo que você não tem mais gratidão em fazer aquilo. O que você já está no automático, você já não perdeu Malaquias 3:10. 3:6, eu, o Senhor, não mudo. Veja-se fazendo isso, coloque-me à prova, e veja se eu não vou abrir as janelas do céu, e lhe derramar bênçãos que vocês não podem calcular. Nós às vezes perdemos isso, estamos no automático, tratando o dízimo como mais um boleto a ser pago. Mas como eu disse, talvez essa seja uma noite que Deus está tendo essa audiência conosco, esse concerto conosco. Deuteronômio capítulo 15, versículo 10, já estou encerrando. Outra maneira errada de dar. Deuteronômio 15, 10. Contexto. Vou ler do 7, para ficar mais claro. Se houver algum pobre entre vocês, no meio dos seus irmãos, em algumas das cidades de vocês, na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, não endureçam o seu coração, nem fechem as mãos a seu compatriota pobre. Pelo contrário, devem abrir a mão para ele e lhe emprestar o que lhe falta. Tudo aquilo do que ele tiver necessidade. Então Deus está falando aqui para o povo, para se tiver um compatriota pobre, para o povo não endurecer o coração e lhe emprestar o que lhe falta. Porque o que estava acontecendo aqui?
Quando chegava, vocês lembram do ano do jubileu? Acho que a Débora até pregou aqui uns 3 domingos atrás. Quando chegava no ano do jubileu, havia o perdão de todas as dívidas, cada 49/50 anos. Quando chegava ali pertinho do perdão, do ano do jubileu, o que estava acontecendo? E prestar para Isaías não. Risco de calote é alto. O ano do jubileu está aí. Se eu emprestar, ano que vem é ano do jubileu. Vou ter que perdoar a dívida. Não vou emprestar para ele. Era isso que o povo estava fazendo. Não, se está no primeiro ano, está tranquilo. O risco de calote é baixo. Vou emprestar, que vai ter muito tempo para ele me pagar. Eu mando lá o cara cobrar na casa dele. Vou lá, vou cercar ele na esquina. Mas o povo estava com esse coração. Quando estava chegando pertinho do ano do jubileu, aí Deus está falando, pelo contrário, devem abrir a mão para ele e emprestar o que lhe falta, tudo aquilo do que ele tiver necessidade. Tenham cuidado para que não haja pensamento vil em seu coração e vocês digam, está próximo o 7º ano. Lembra? 6 anos, no 7º ano a terra descansava, o ano do jubileu. Está próximo o 7º ano, o ano do perdão das dívidas, fazendo com que os olhos de vocês sejam malignos para com o seu compatriota pobre, e você não lhe dê em nada, e clame ao Senhor contra vocês, e vocês sejam culpados de pecado. E aí, no versículo 15, olha o que diz, lembrem-se de que você foi escravo na terra do Egito. Não, versículo 10, vocês devem dar livremente, sem maldade no coração, quando derem o que ele precisa, porque por isso o Senhor, seu Deus, os abençoará em todas as suas obras e em tudo que vocês empreenderem. Em outras versões diz, vocês devem dar livremente, aqui diz sem maldade no coração, mas tem uma outra versão que diz, vocês devem dar sem relutância. Sabe o que é dar sem relutância? Eu vou lá dar algo, oferta. Aqui no caso deles era a oferta para os irmãos, mas isso acontece no dízimo também conosco. Quando nós queremos dar, nós chegamos domingo à noite, recolhemos aqui dízimos e ofertas, já temos nosso dízimo. Amanhã, o pneu do carro fura. Devia ter dado aquela oferta ontem. Cara, R$400, o preço do meu pneu é R$399. Vem no coração o aperto. Você dá com relutância. Dou algo. Acontece outra coisa. Caramba, dei aqui. Dá com relutância. Outra maneira errada de dar. Jesus, lembre, Jesus estava sentado, vendo como eles davam. Irmãos, você é humano como eu, né? Ninguém tem cabos aqui nos braços, né? A nossa natureza grita, pode gritar. E talvez a gente esteja andando por um caminho, deixa aberto aqui no livro de Jeremias, a gente esteja andando por um caminho que a gente está tratando dízimos e ofertas como mais uma conta a ser paga. Perdemos o valor que tem na obediência a esses princípios. Não enxergamos mais o poder que tem nisso. Ou estamos dando com relutância, dando uma sensação de perda. Se nós estamos dando o que for, para quem for, como oferta, o dízimo na igreja, amém, irmão? Na casa do tesouro, não é para o profeta amigo, para o irmão amigo, o dízimo é na casa do tesouro, é na igreja. Outro conceito importante. Quando nós estamos dando, e eu já caí nisso, e aí deixa eu fazer esse parênteses, que foi bom falar isso, que eu lembrei disso. O momento da minha vida em que eu estava magoado, o que eu comecei a fazer? Querer administrar o dízimo. Outro problema sério no meio dos cristãos. Tem R$1.000 para dar, fazer a conta para ficar redonda a conta. 10% é R$1.000. Não na igreja não merece. Sabe o que isso revela? Um coração doente nosso. A igreja já tem muito, a igreja não precisa do meu. Vou dar para a igrejinha lá que precisa, vou dar 500 para aquela igrejinha,
vou dar 200 para o meu irmão e 300 eu vou dar na minha igreja. Isso é administrar o dízimo. E a Bíblia diz, tragam todo o dízimo, casa do tesouro. E quando eu caí nesse mal de administrar o meu dízimo, eu dava o meu dízimo, a 10ª parte, mais as ofertas, mas eu não dava na minha igreja. Isso revela, e aí eu garanto para você, garanto, que qualquer cristão do planeta Terra que esteja fazendo isso está com o coração ferido. Se eu te garanto, quem administra o dízimo, ou acha que a igreja não merece, ou acha que a igreja já é rica demais, ou não confia naquela liderança, no pastor para administrar, nós não fomos chamados para sermos juiz do dízimo. Nós fomos chamados a entregar. Não concordo. Um dia lá no tribunal, no céu, você pergunte por quê. Se nós estamos com essa prática, irmão Gi, não, eu dou mais do que 10. Mas eu não dou na igreja eu dou 2. Isso é administrar. Isso vem de um coração doente. E você sabe, se há alguém aqui, ou assistindo. Mas, abra lá sua Bíblia. Último texto, prometo. Jeremias, capítulo 2. Versículo, eu esqueci. Vou achar aqui. Jeremias 2:13. Porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas que não retêm água. Volta ao início da sanguessuga. Se estamos com dificuldade em obedecer a algo tão claro e objetivo como dízimo e ofertas, é um exame de sangue nosso. Está mostrando algum problema no nosso coração. E no fim, é isso. Estamos cavando para nós cisternas, querendo alcançar coisas, buscar coisas que são rachadas e que não retêm água. Seja para gastar em nós mesmos, seja para perseguir o que nós queremos a qualquer custo, sem obedecer a palavra. Não há problema em enriquecer, que isso não seja a custo do lestes, do assalto a Deus. Não há problema em enriquecer, não há problema em aumentar os bens, desde que eu entenda. Nós temos que nos perguntar, por que Deus está me enriquecendo? Por que Deus está abrindo as portas? Por que essas coisas estão acontecendo? A gente tem que se perguntar o porquê que Deus está fazendo isso. E certamente não é para a gente gastar com a gente mesmo. E se a gente avaliar o nosso coração, nós, ao longo da nossa vida, vamos construindo e cavando nossas cisterninhas, nossas falsas seguranças, mas são rachadas e não retêm água. E nós queremos ficar com essa água empoçada, que pode trazer algum nível de satisfação. Mas olha o contraste. Vocês abandonaram a mim, um manancial de águas vivas, estão querendo cisternas rachadas. Escorre pelas mãos. Amém? Vamos orar? Você pode ficar de pé, sentado, de joelho. Pode fechar os seus olhos. Não vamos ter um momento de dízimos e ofertas. Não é para sensibilizar,
ou entrar no campo emocional para você arrecadar mais e dar mais. Irmãos, não se trata disso. Não se trata de dinheiro. Embora passe pelo dinheiro, se trata do nosso coração. Se trata de adoração ao Senhor. Há aqueles que estão presos nos 10%. E aí, quando eu leio Hebreus, a palavra diz lá que Jesus é mediador de uma nova e superior aliança, com superiores promessas. Mas também há um legalismo no dízimo. Quando nós estamos estagnados nos 10, em obediência, mas isso, irmãos, eu não consigo dizer do seu coração, nem o pastor do seu coração, nem a sua esposa talvez do seu coração, seu marido. A verdade é que você e eu conseguimos enganar qualquer um. O pastor, o cônjuge, os irmãos, a igreja, mas a Deus a gente não engana. Ananias e Safira, quando tentaram fazer isso, para ter um reconhecimento próprio, vender a propriedade, ninguém mandou vender, ninguém mandou dar tudo, vender a propriedade, mas deram uma parte dizendo que era tudo. Coração doente. A Deus a gente não engana. E Deus está aqui para tratar o nosso coração. Seja o coração. Por que nós estamos com a música aqui no fundo? Porque não se trata de dinheiro, não se trata de fazer agora um momento de dízimos e ofertas, que você está balançado e tal. Porque dízimo é adoração. Então nós estamos construindo esse ambiente de adoração aqui. E Deus está aqui para tratar os corações. Que a palavra é escrita e útil para o nosso ensino e exortação. Seja aquele coração que tem sido fiel no dízimo, mas o sentimento quando você dá o dízimo é de perda. Perdi. Lá no íntimo, talvez você nem pense com essa clareza, mas a sensação lá no íntimo é perdi. Ou você entrou no automatismo e o dízimo, a oferta então talvez passe longe, mas o dízimo se tornou um boleto a mais na sua casa. E você perdeu o valor que há nisso. Façam prova de mim. Eu, o Senhor, não mudo. Ou talvez você esteja aqui com um coração de que só dá o dízimo e não a oferta. Nós somos convocados ao dízimo e à oferta. E aí a oferta sim. Somos livres para olhar para o lado e devemos olhar para o lado e vermos o irmão. Tiago fala, a fé sem obras. Você viu um irmão que está com fome e frio e você fala, vai lá, se agasalha. Ou não, corações que talvez não deem dízimo, oferta e nada, porque não concordam, acham que o pastor é ladrão, que a igreja não administra bem e tal. Jesus está aqui. Ele está aqui para tratar os nossos corações, nosso coração duro e humano. Mas que Ele nos chama, assim como Ele levantou o profeta Malaquias para trazer esses concertos lá com o povo. Hoje o Senhor está falando, vocês me roubam. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Ou trazemos parte, mas diz que todo o dízimo. Ou entregamos parte da nossa renda, mas não na igreja, lá, acolá. O Senhor está tratando os nossos corações aqui. E essa palavra é espiritual. Porque, mais uma vez, não se trata de dinheiro, se trata do coração. Se trata de adoração. Se trata da viúva que deu 2 moedas e deu mais do que todo mundo, porque Deus não está procurando dinheiro. Ele está procurando corações que o adorem, em espírito e em verdade. Pessoas que estão abertas a receber as bênçãos sem medida. Que muitas vezes não será financeira, como eu disse, apóstolo Paulo, Pedro, Tiago. Senhor Deus, estamos aqui nessa noite
para te dar culto, para buscar a sua face. Nós te louvamos, Senhor, porque você é um Deus que fala. E você olha a dureza do nosso coração, a dureza, Senhor, da nossa cerviz. E o Senhor se compadece de nós, e o Senhor tem misericórdia de nós. E o Senhor nos traz para perto, e o Senhor o Senhor já teria todos os motivos para fulminar a gente, Senhor. Mas porque o Senhor é rico em misericórdia, o Senhor é rico em bênçãos, o Senhor é rico em amor. A tua palavra, que é uma espada afiada, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, ela vai lá no nosso interior, Senhor. É a tua palavra, Senhor, não é a eloquência de uma pessoa, não é a oratória de alguém, de um pregador, mas é a tua palavra que consegue penetrar juntas e medulas, e ela é apta a discernir as intenções do coração. É a tua palavra, Senhor, que penetra e que nos coloca diante das nossas motivações. É a tua palavra que é viva, que é eficaz, que não é uma história que ficou lá no passado. Então nos confronte nessa noite, confronte as motivações do nosso coração, confronte a dureza do nosso coração, porque se falhamos nas coisas materiais, como estão as coisas espirituais, Senhor? Se nós não estamos conseguindo lidar com prata e ouro, como vamos lidar com as riquezas espirituais que o Senhor quer depositar sobre a nossa vida? É tão banal para o Senhor aquilo que nós achamos de riqueza, que nos céus nós vamos pisar nas ruas de ouro. O que para nós tem muito valor, e as pessoas buscam a vida, dão uma vida inteira para conseguir, no céu será pisado, Senhor. Porque carregamos, Senhor, nossas pazinhas, cavamos cisternas rachadas, Senhor, que não retém água, falsas seguranças, falsa segurança de uma estabilidade no emprego, falsa segurança de uma boa conta bancária, falsa segurança de bons médicos, falsa segurança de planos de saúde, falsa segurança de posição social, falsa segurança de ter uma casa própria, falsa segurança de se achar o melhor no emprego, falsa segurança de se achar próspero, de achar que sabe da economia, de que sabe investir, falsas seguranças, projetos, planos, cisternas rachadas que não podem reter água. E o Senhor está à porta, e o Senhor bate, e aquele que abrir, o Senhor entrará e ceará. Então nessa noite, Espírito Santo, nos guia a abrir a porta para o Senhor, nos guia a enxergar a maldade do nosso coração e nos dê a capacidade para sermos transformados e mudados, porque nós não temos capacidade de mudarmos a nós mesmos. Por isso nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Cura os corações, Senhor, porque não é sobre dinheiro, é sobre corações, é sobre adoração. Cura os nossos corações, traz cura sobre os nossos corações. Nós queremos andar em obediência ao Senhor. Nos dá prazer em andar em obediência, Senhor. Nós te agradecemos por tudo e te louvamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que o Espírito Santo fale melhor, né, nos nossos corações. E hoje, tanto a